Bem-amados, como eu disse antes, hoje eu quero refletir com você sobre a vida, a experiência amarga, a vida de um dos discípulos, de um dos apóstolos de Cristo Jesus, Judas Iscariotes. Nós não gostamos muito de falar nesse nome. Existem algumas pessoas que, em certo período do ano, elas fazem um boneco de pano, vestem um casaco nele, uma roupa qualquer, penduram num poste e descem pauladas nele. A malhação do Judas. Agora, eu acredito firmemente que a nossa forma de encarar esse personagem não deve ser apenas assim. Ou seja, isso deve nos servir de um exemplo. Por quê? Porque nós não estamos nos referindo a um boneco de pano. Nós estamos falando de um ser humano, como eu e como você, de uma pessoa. Uma pessoa que tinha os seus sonhos, os seus projetos, os seus ideais. Uma pessoa que tinha a sua família. Uma pessoa que tinha os seus desejos. E que se tornou discípulo de Cristo Jesus. Ele conheceu a Jesus, ele conheceu os apóstolos de Cristo e com eles começou a caminhar e ouvia os ensinamentos de Jesus e por 3 anos esteve junto a ele, vendo milagres extraordinários e mais do que isso, fazendo milagres em nome dele, curando enfermos em nome dele, expulsando demônios em nome de Jesus. Judas, a exemplo dos demais discípulos de Cristo, ele viu Jesus andar sobre as águas. Ele viu os demônios afirmarem que ele, Jesus, era de fato o Filho de Deus e que eles o conheciam desde a glória eterna. Judas, a exemplo dos demais apóstolos de Cristo, presenciou milagres extraordinários. Leprosos purificados, cegos que passaram a ver, paralíticos que começaram a caminhar e a andar, mulheres terrivelmente endemoniadas e aprisionadas por espíritos de prostituição serem libertas e passarem a ter uma nova vida e se transformarem em santas mulheres. Sabe, ele viu coisas tremendas. Ele vivenciou coisas extraordinárias. Ele teve uma oportunidade que eu e você jamais teremos nessa vida. Ele conviveu com Jesus de Nazaré pessoalmente 3 anos e pouco. Noite após noite, dia após dia. Mas você sabe de uma coisa? Isso deve servir para mim e para você termos um grande temor e vigilância dentro de nosso coração. Por quê? Porque nós não somos melhores do que Judas Iscariotes. O que está querendo dizer com isso, missionário? Eu estou dizendo que eu e você somos seres humanos como ele. E que se nós tomarmos caminhos errados em nossa vida, presta atenção, se nós tomarmos decisões erradas em nossa vida,
se nós não formos capazes de discernir a mensagem do Evangelho, se nós não formos capazes de compreender a mensagem do cristianismo, se nós não abrirmos o nosso peito, o nosso coração, a nossa alma, e deixarmos o Espírito Santo de Deus verdadeiramente transformar nossas emoções, nossos desejos, nossa inclinação carnal, se nós não permitirmos que a mão do oleiro venha verdadeiramente moldar nossa vida, sem a menor sombra de dúvida, teremos o mesmo fim. E isso deve servir de alerta para que tenhamos cuidado, para que sejamos fiéis até a morte. Não durante um mês, ou não enquanto dure uma campanha na igreja, ou não somente aos domingos, mas fiéis até a morte. De fato, verdadeiramente, nos tornarmos discípulos de Cristo, de fato e verdadeiramente entregarmos o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser ao Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Eu digo isso porque, a exemplo de Judas, muitos serão enganados. Não são poucos, são muitos. E serão enganados. Note a expressão. Assim como Judas. Você sabe por que Judas Iscariotes ele se enforcou? Ele deu fim à sua própria vida. Porque a questão dele não era ganhar 30 moedas que os sacerdotes deram a ele. Aquilo era apenas um trocado a mais para ele colocar no bolso. Você e eu sabemos. Os apóstolos depois descobriram e escreveram sobre isso. Que Judas era um ladrão. Que ele não tinha seu coração transformado. Que as palavras de Jesus entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Ele colocava a mão na bolsa, ele era tesoureiro do ministério, e ele se aproveitava disso para roubar dinheiro. Mas a questão de Judas não era apenas 30 moedas, era muito além disso. Ele sabia que Jesus era o Messias. Ele viu isso. Ele viu o poder, ele viu sinais, ele viu milagres, ele viu maravilhas, ele viu os próprios demônios falando que isso era verdade. Ele, como judeu, conhecia as profecias bíblicas sobre o descendente de Davi que viria para libertar Israel. E como todo bom judeu, ele trazia em seu coração a vaidade de um povo escolhido e separado por Deus entre todas as nações da terra. E agora eles estavam sendo dominados por César. Eles tinham que pagar impostos aos romanos. E aquilo era uma humilhação terrível. E por diversas vezes os seus discípulos e as pessoas que cercavam o mestre diziam a ele: nós cremos que tu és o Messias. Quando é que tu vai restaurar o reino de Israel? Quando é que tu vai nos tirar dessa humilhação? Tu és o segundo Davi, nós cremos que tu és o descendente de Davi, que vai nos libertar, que vai reinar sobre nós. O grande problema é que aqueles homens ainda não tinham o entendimento, a sabedoria, o discernimento da mensagem do Evangelho. E Jesus tinha que dizer a eles: solte-me o braço, meu reino não é aqui. Abram a mente, o coração de vocês. Eu não vim libertar apenas judeus de uma humilhação romana, de pagar impostos a César. Eu vim libertar a raça humana da escravidão de Satanás.
e fazer com que eles possam se tornarem filhos de Deus e entrarem no reino dos céus. Você sabe, meu irmão e minha irmã, você que me ouve agora em qualquer lugar, a exemplo de Judas Iscariotes, muitas pessoas hoje, e a palavra de Deus está cheia de alertas acerca disso. Falsos profetas iriam se levantar. O espírito do anticristo está solto. E às vezes você vê estas expressões e você pensa que você vai ver alguma pessoa com uma voz cavernosa, esquisita, estranha. Mas não é assim. Não existe um curso para falsos profetas. Os falsos profetas não se dão conta de que são falsos profetas. Eles estão iludidos, eles são cegos, são guias cegos que estão guiando outros cegos e ambos irão cair no abismo. E se nós não queremos cair nesse abismo, então nós temos que pedir a ajuda de Deus para termos discernimento do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus. Porque assim como Judas se deu conta de que ele foi enganado tarde demais, o diabo o seduziu. Ele não queria que Jesus morresse. Não, aquilo não fazia parte dos seus projetos, dos seus planos, absolutamente. Ele sabia que Jesus era o Messias. Mas Jesus estava pregando sobre amor, e de dar a outra face, e de orar pelos seus inimigos, e de fazer o bem àqueles que lhe fazem o mal. E aquilo não vinha de encontro aos desejos e às ambições de Judas Iscariotes. Ele queria que Jesus viesse reinar sobre Israel, destronar Pôncio Pilatos, tirar ele daquele trono, e os judeus pudessem novamente reinar em sua terra, e lhe sobraria algum cargo, quem sabe, de ministro de Estado, ou no mínimo um deputado distrital. Ele tinha ambições políticas, ele tinha ganância de projeção, ele queria colocar Jesus sobre o trono de Israel, e ele pensou: eu vou acelerar esse processo, isso está demorando demais, mas eu vou entregá-lo ao Sinédrio, e quando os sacerdotes se reunirem em torno dele, eu tenho certeza, mais de 12 legiões de anjos virão, ele vai se declarar o Cristo, o Messias, aquele que todo o povo de Israel aguarda, e eles vão então perceber que isso é verdade, e ele vai trazer à tona as revelações proféticas da Bíblia Sagrada, e todos irão crer, e ele vai assumir o trono, e nós vamos tirar essa vergonha de sobre Israel, e eu, sem dúvida alguma, vou poder me aproveitar disso, eu vou ter benefícios com isso. E quando ele viu Jesus indo como ovelha muda ao matadouro, ele ficou surpreso. Ele não esperava por isso. E ele se matou enforcado. E ele disse: eu traí sangue inocente. Eu não compreendi nada de sua mensagem. Eu não discerni a mensagem dele. Eu não tive capacidade de compreender o que ele pregou. Eu fiz até milagres em nome dele. Eu até expulsei demônios em nome dele, porque o nome dele é forte. O nome dele é autoridade, o nome dele é poder, no céu, na terra e no inferno. Mas eu não discerni, não compreendi o que ele pregou e o que ele ensinou. Sabe de uma coisa? Assim, da mesma forma, a palavra de Deus afirma que milhares de pessoas irão comparecer diante do trono de Deus. E elas vão comparecer pensando que vão entrar no reino dos céus.
E então o Senhor abrirá o livro da vida e o livro das obras. E o nome delas não será lido. E elas então vão se aproximar e vão dizer: mestre, o senhor pulou meu nome, mestre. Aí o senhor já passou para o nome, a ordem alfabética aí, e o senhor passou para outro nome. O senhor esqueceu meu nome tem que estar escrito aí, eu sou teu servo. Em teu nome eu expeli demônio, em teu nome eu curei enfermo. Olha, em teu nome eu profetizei, Senhor. E ele então lhes dirá claramente: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, criado para o diabo e seus anjos. Meu Deus. Quando nós falamos isso, a nossa alma treme. Como isso é amargo, como isso é duro. Na verdade, a Bíblia Sagrada diz que essas pessoas vão ranger os dentes de desespero e de pavor, porque somente nesta hora se darão conta de que elas foram traídas pelas suas próprias emoções, pela sua própria ganância, pela sua própria maneira de encarar as coisas. Elas foram seduzidas pelo diabo. O diabo, ele não precisou levar Judas para o botequim da esquina. Ele não precisou levar Judas para a Cracolândia de Jerusalém. Ele não precisou levar Judas para o prostíbulo. Lá mesmo, andando com Cristo. Lá mesmo, operando milagres. Lá mesmo, pregando o evangelho. Lá mesmo, ungindo as pessoas com óleo. Lá mesmo, o diabo estava levando ele para o inferno. O enganando, o seduzindo. Porque Judas, ele era incapaz de dar ouvidos ao Senhor, de permitir que a sua vida fosse transformada, de permitir que o seu caráter corrompido pudesse ser moldado pelas mãos do Espírito de Deus. Você lembra daquele momento em que Jesus se encontrava com os seus discípulos em uma mesa, celebrando a Páscoa dos judeus? Você lembra disso? Ali houve um grande sinal. Jesus disse: um de vós vai me trair. O destino que cabe a esse homem, melhor lhe fora se ele nunca tivesse nem nascido. Porque ele não faz ideia do que lhe aguarda. Sabe, as pessoas não fazem ideia do que é o inferno. Sabe, as pessoas não fazem ideia do que é conviver com Satanás. Meu Deus. Você sabe o que é você ser lançado em algum gueto, em algum buraco desse universo, aonde não há a menor presença do Deus Todo-Poderoso, ou seja, ali não há a sua graça, ali não há o seu amor, ali não há a sua misericórdia, ali não há a sua compaixão, mas esse buraco negro, esse lugar escuro, esse esgoto do universo, esse lugar chamado de lago de fogo e enxofre, aonde serão lançados Satanás e todos os anjos que caíram com ele, toda a corja de demônios. Você já imaginou o que é você ser lançado lá com essa corja? Os que assim forem, quando lá chegarem, de fato compreenderão o que Jesus quis dizer quando ele disse: melhor seria se você nunca tivesse existido, se você não tivesse nascido. É terrível, irmão. É terrível. Sabe, Jesus disse: um de vocês que está aqui comigo, um de vocês que faz milagres em meu nome, um de vocês que tem consciência de que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo,
que viram evidências irrefutáveis, milagres extraordinários, um de vocês tem sido enganado pelo diabo e vai me trair. E então, todos ficaram preocupados, não é? E todos começaram a pensar, meu Deus, eu sei que ele não erra. Eu sei, eu conheço as profecias dele, não tem como ser um engano. Um de nós vai trair. E eles começaram a pensar, sabe, eles não olharam todos para Judas Iscariotes, absolutamente. Naquele momento, o Senhor levou cada um daqueles homens a examinarem a si próprios. E é por isso que o apóstolo Paulo, muitos anos depois, quando ele falava aos coríntios acerca da celebração da Santa Ceia, ele disse, eu recebi estas revelações do próprio Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, que ele venha fazer uma autoanálise do seu comportamento, das suas atitudes, da sua maneira de viver. E quando Jesus disse, um de vós vai me trair, ele levou esses homens a fazer essa análise, essa pesquisa interior. E Pedro começou a lembrar da sua arrogância, da sua vaidade. Ele queria ser melhor do que todos os outros, não é? Ele queria ser aquele que expulsava o capeta mais bravo, aquele que curava mais enfermos e levantava mais paralíticos, era o grande Pedro. Ele chegava a dizer, todos podem te trair, esse bando de covardes, mas eu não. Eu sou o grande Pedro, o grande apóstolo, e eu estou já preparando uma placa enorme para quando o Senhor morrer e ressuscitar, vou abrir uma igrejona e só vai dar eu aqui em Jerusalém. Ele era um homem arrogante. João e seu irmão Tiago também eram cheios de problemas, de defeitos, de pecados. Eles chegaram a usar a própria mãe para tentar convencer Jesus a deixar que em seu reino eles se assentassem um à sua direita e à sua esquerda. Eles tiveram uma cara de pau. Eles tiveram uma coragem de convencer a velhinha de cabelos brancos e de face enrugada para ir falar com o mestre e interceder em favor dos dois, para que eles se assentassem um à sua direita e um à sua esquerda. João, o discípulo do amor, quando eles passavam pela Samaria, e os samaritanos começaram a rejeitar a presença deles, porque havia uma intriga entre judeus e samaritanos, ele ficou irado, ele deixou que o ódio entrasse no seu coração, ele virou-se para o mestre e disse, mestre, eu só quero a tua permissão, porque se o Senhor me autorizar, eu vou fazer aqui como Elias, isso mesmo. Eu vou clamar a Deus e Deus vai mandar fogo do céu e vai queimar esses homens, mulheres e crianças. Vamos tostar, vamos queimar, vamos matar todos eles queimados pelo fogo de Deus. Um homem cheio de ira, cheio de ódio, sem compaixão, sem misericórdia, da ignorância daqueles samaritanos. Mas esses homens começaram a se examinar e começaram a pensar, meu Deus, eu estou vendo tantos defeitos, na verdade, tantos erros que eu cometi. Será que eu serei esse traidor? Mas o Espírito Santo é aquele que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. E quando então nós somos convencidos do nosso pecado, devemos dar graças a Deus. É sinal que para nós há esperança. É sinal que o Espírito Santo está se movendo em nós, para que nós venhamos nos retratar, pedir perdão, clamar por misericórdia, e a nossa vida mudar, como mudou a vida de Pedro, como mudou a vida de João, como mudou a vida de Tiago. Esses homens foram transformados, toda arrogância caiu por terra, todo ódio caiu por terra. João se tornou um discípulo do amor. Pedro, um homem quebrantado, que não se julgava mais melhor do que os outros, porque ele chegou a dizer,
era um paraplégico na Porta Formosa, ele disse: olha para nós, olha para mim, olha para João, nós somos iguais, nós somos a igreja de Jesus. Deus me usa de uma forma, usa ele de outra forma, mas nós somos a igreja, a glória pertence a Deus. Olha para nós, eu não quero estar em evidência, e nem João, nós queremos colocar em evidência o nome de Cristo, que ele cresça e que nós venhamos diminuir, porque não somos nada. Sabe, irmão, irmã, ouça bem. Hoje milhares de pessoas caminham para o inferno sem saber. Hoje milhares de pastores, de obreiros, milhares de homens que trazem o título de missionários, apóstolos, bispos, pastores, não se dão conta e não percebem que estão vivendo uma outra coisa, mas não o Evangelho de Cristo. Que estão sendo movidos pela sua própria ganância, não pelo Espírito de Deus. Que estão realizando suas próprias obras e não a obra de Deus. Jesus disse para João: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, será esse o traidor. E ele pegou um pedaço de pão. Isso está no Evangelho de João. Você pode ler lá. Foi para João que Jesus falou isso. Os outros apóstolos narram esse episódio de uma forma um pouco diferente. Mas, na verdade, foi João quem perguntou, e a ele Jesus respondeu, e ele escreveu em seu Evangelho. E Jesus disse a ele: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E ele pegou um pedaço de pão, aquele pão da celebração, em que ele estaria celebrando a nova aliança, a aliança do seu corpo e do seu sangue derramado por nós, não apenas pelos judeus, mas por toda a raça humana. Ele pegou esse pão que representa o seu corpo, e ele partiu esse pão, e ele molhou esse pão. E ele colocou esse pão que havia perdido o seu sabor e a sua forma original. E ele colocou na mão de Judas Iscariotes. Quando ele fez isso, o próprio Lúcifer entrou dentro de Judas. E Jesus disse a ele: o que tens a fazer? Faz logo. Judas se levantou e foi embora. E todos os demais apóstolos pensaram: o pão deve estar acabando, e o mestre mandou que ele, afinal, ele é o tesoureiro, que ele vá na padaria da esquina e compre mais pão. E veja o que estamos falando. Estamos dizendo que um discípulo, um apóstolo de Cristo, com o seu terno, com a sua gravata, com a sua pasta de couro, com a sua Bíblia encadernada com couro, com o seu sapato de cromo alemão, com a sua gravata italiana. Estamos falando de um apóstolo, de alguém que sabia que Cristo era o Messias e que operava milagres em nome dele. Estamos dizendo que este homem, ao receber este sinal, o pão molhado, Lúcifer entrou dentro dele e ninguém percebeu coisa nenhuma. Ninguém notou que Satanás estava sob o comando de suas emoções, que o diabo estava sob o comando de suas atitudes. Nem Judas sabia disso, nem Pedro, nem Tiago, nem João, ninguém. Ele não rolou pelo chão, ele não falou com uma voz cavernosa, ele não tentou enforcar o mestre, ele não agrediu a Pedro. Assim é a obra de engano do diabo. Coitado daquele, daquela que perceber isso somente diante do trono de Deus. O Evangelho de Cristo. Paulo, muitos anos depois, diz que aquele que não discernir o corpo de Cristo, se tomar e se comer, tomou e comeu juízo e condenação para si próprio. O que é discernir o corpo de Cristo? O corpo é o pão, não é verdade? Esse é o meu corpo que é partido por vós.
Aquele pão ele pegou e molhou. E ao molhar, ele perdeu a sua forma e o seu sabor original. Não discernir o corpo de Cristo é não discernir a mensagem genuína e verdadeira do Evangelho. É aquilo que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas: eu estou surpreso que vocês passaram tão rapidamente para outro Evangelho. Mas eu digo a vocês que ainda que venha um anjo do céu com asas abertas e com um rosto reluzente, dizendo que recebeu uma nova revelação, seja anátema. O Evangelho de Cristo é esse. E vamos vivendo. Sabe, existem hoje muitas novidades. Cada um quer ser o dono da verdade. E pregar um evangelho diferenciado, que atraia as multidões, que traga o povo e com ele suas ofertas e seus dízimos. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Ainda é tempo de você abrir os olhos e se arrepender. Se essa mensagem está convencendo você da sua vida fútil, se essa mensagem está convencendo você, pastor, missionário, diácono, obreiro, membro de qualquer igreja, apóstolo, seja o título que você tiver, isso não vale nada. Não vale nada. Não importa o número de congregações que você tenha, ou o tamanho da sua igreja, ou a quantidade de membros. Se você está sendo convencido de que tem vivido um evangelho mutilado, de que você, na verdade, não ama a alma de ninguém, de que, na verdade, você não se importa com o seu próximo, se o Espírito de Deus está te cutucando agora e te convencendo e falando com você que é por amor à tua alma, que Ele está ministrando isso em teu coração para que você se arrependa, para que você planteie, para que você chore, para que você rasgue as suas vestes antes que seja tarde demais. Porque exemplo de Judas Iscariotes, isso não vai mudar. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Milhares serão enganados. Milhares se tornam falsos profetas sem saberem disso. Tornam-se guias cegos. Vivem um evangelho mutilado. Vivem um evangelho que perdeu o seu sabor e a sua forma original. Foi mutilado. Passam a pregar e passam a viver os seus próprios interesses, saem à cata de versículos bíblicos para convencer as pessoas e para pregar às pessoas aquilo que lhes é de interesse. Ouça, meu irmão, ouça, minha irmã. Se essa palavra está tocando em seu coração, se arrependa agora. Se arrependa agora nesse momento. Se arrependa agora nesse momento. E Deus, Ele vai mudar a sua história. E o seu fim não será, em nome de Jesus, o mesmo fim que teve Judas Iscariotes.